O que eu deixei de mostrar ontem que eu achei muito importante mostrar hoje para vocês, tá? Os jogos que eu não consegui mostrar ontem, tá bom? E aí, depois eu vou intercalando com as perguntas de vocês, a gente vai fazer bem interativo como estava hoje. Ontem a gente falou sobre os jogos pedagógicos, então deu para falar bastante sobre linguagem e o raciocínio lógico-matemático. Faltaram alguns que são bem importantes, que eu vou mostrar hoje para vocês, que me pediram muito para eu mostrar aqueles que eu mais utilizo, né? E aí eu deixei para hoje colocar no Telegram, porque aí eu já coloco a lista completa, tá, gente? Porque ontem eu apresentei todos os desafios, o detetive de palavras, mas eu deixei alguns para hoje, porque não deu tempo, mas vão colocando aqui as perguntas, tá bom? E eu vou falar um pouco hoje dos jogos que eu uso para percepção visomotora, que seriam aquele bloco de organização espacial, orientação espacial, coordenação motora e ritmo, tá? Geralmente, que é muito avaliado esse pelo Bender, né, pelo teste do Bender, mas quem não é psicólogo não tem acesso a esse teste. Então, eu vou dar várias dicas de jogos que também vão mostrar como avaliar, né, ou como trabalhar já essa percepção visomotora, e aí pode estar adaptando, né, já que não tem essa parte do Bender, que dá a parte quantitativa. Mas eu até aplico o Bender, que a minha supervisora é psicóloga também, mas eu gosto muito de avaliar pelos outros meios e que dá para avaliar bem e para trabalhar também, né? Porque não adianta ter só a parte de teste e depois a gente não continuar o treino, tá bom? Olha, uma pergunta importante que eu recebi hoje, deixa eu ver se ela já chegou, deixa eu deixar ela chegar, então. Eu vou colocar a lista de todos os jogos hoje lá no Telegram. Eu esperei para ver quais que eu ia utilizar hoje, que eu ia mostrar para vocês. Olha, gente, na lógica matemática, não sei se vocês estão vendo aqui a Torre de Hanoi. Vocês conhecem? Ele é um que dá para ver muito pensamento antecipatório, a lógica da criança, a atenção concentrada e dividida. Porque, na verdade, são assim, 6 círculos que a criança tem que passar para os outros pinos, mas tem 2 regras importantes. Elas não podem colocar a figura maior em cima da menor e não pode tirar mais de uma figura de cada vez. Então, o que tem que ter muita atenção e muito pensamento antecipatório, porque não pode começar naquela coisa da tentativa e erro, porque não dá certo, né? Então, eu sempre falo para eles, ó, qual que você vai mexer? Ah, vou pôr esse aqui. E aí vai tentar tirar o outro. Eu falo, olha bem, vai ficar o menor em cima do maior? Qual que é o outro? Então, dá para ir fazendo a intervenção. É uma coisa que eu tenho recebido muita pergunta, essa história da intervenção e do diagnóstico. Gente, olha aí, ó, a Renata, na hora, Renata, do que eu ia falar. Ó a pergunta da Renata. Paula, eu já tinha começado a fazer a avaliação e a intervenção. Devido a essa pandemia, a criança ainda continua sem saber ler. Devo fazer novamente a avaliação? Ele está tendo aulas remotas. Então, olha só, nada impede que numa avaliação você faça a intervenção, né? Você já sabe o que é legal a gente fazer uma reavaliação, né? Quando fica um tempo, para saber a hipótese silábica que ele se encontra, para você poder fazer a intervenção e ele mudar de fase e virar alfabético. Então, na verdade, quando você faz uma atividade, quando você propõe uma escrita espontânea, você já está fazendo uma avaliação naquela atividade.
você já vai ver, olha, se ele escreveu uma letra para cada sílaba, mas as letras não estão de acordo, eu sei que ele é silábico, mas ele não é silábico alfabético. Então, eu vou mediar de uma maneira que ele vai... vou fazer ele conhecer mais letras, mais sons de letras, para ele começar a usar o som certo naquela fase silábica. Depois, eu vou quebrar mais uma hipótese dele. Eu tenho que saber em que momento meu paciente está, mas a partir do momento que eu sei, não precisa ter um momento separado. Eu faço a intervenção assim que eu avalio. Né? A gente é psicopedagoga, a gente trabalha com essa parte de intervir mesmo nessa parte de dificuldade. Então, eu colocaria algumas atividades, Renata, que já tem, que você avalie a escrita dela, a hipótese de escrita dessa criança, mas que já faça ele mudar de fase e virar alfabético. Eu não sei se você viu, Renata, eu fiz uma live essa semana para a Flimpo Educação. E eu falei muito de hipóteses silábicas e quais são os desafios de cada fase que a criança se encontra. Então, se você quer que ele volte a ler, que ele fique alfabético, você vai ter que descobrir qual o nível de hipótese silábica que ele está e dar atividades para pular de fase. Eu vou fazer agora, a próxima live vai ser dando dicas de atividades de como mudar de fase. Quais são as dinâmicas, os jogos mais adequados para fazer a criança desequilibrar a hipótese silábica e mudar de fase, tá bom? Mas eu já colocaria a intervenção junto com o diagnóstico. Porque quando você vai fazer um diagnóstico, né, vamos supor que você deu uma escrita espontânea para ele. Você olhou lá e falou, ele é silábico ainda, ele é pré-silábico. E aí? Percebeu, já dá uma atividade para ele ir mudando de nível até ele chegar ao alfabético, tá bom? Oi, Vânia, Priscila, Tereza, ó, quanta gente. Qual tipo de avaliação poderia estar dando continuidade? Eu poderia continuar na intervenção? Então, é exatamente o que eu te falei agora. Faz a intervenção já com a avaliação, avalia a hipótese dele e já vai dando algumas mediações, umas intervenções para ele ir mudando de hipótese silábica. Você sempre fala da atenção concentrada e dividida, o que é isso? Olha, assim, a gente tem 3 níveis de atenção. Tem a seletividade também, mas que eu explico de outra maneira para vocês, que fica melhor. A atenção concentrada é minha capacidade de me concentrar numa atividade começo, meio e fim, né? Eu não me distrair, eu focar nessa atividade, independente de todos os estímulos externos que eu tiver. Então, eu estou aqui, sei lá, eu estou fazendo um relatório e está minha televisão ligada, está o filho falando, está não sei o quê, mas eu estou concentrada no meu trabalho. Então, independente dos estímulos externos, ou mesmo pode estar silêncio, mas eu quero olhar eu paro o que eu estou concentrada aqui, que eu está, para olhar um recado no celular. A concentração é aquele momento que eu estou inteira numa atividade, tá? A atenção dividida é quando a gente percebe detalhes, a gente consegue se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. O TDAH é muito atenção dividida, né? Ele está lá mexendo no material, tal, está prestando atenção na professora. Se você coloca ele olhando assim para a cara dela e ela explicando, ele dá umas viajadas no próprio pensamento, ele brisa, como eles costumam falar. Então, por exemplo, você dirigir, você usa atenção dividida, você presta atenção no câmbio, nos pedais, e ao mesmo tempo presta atenção no trânsito, você usa muito da atenção dividida, tá bom? Deu para entender? Boa noite, oi, Pati, oi, Val, aprendendo com Vivi. Excelente a minha dica, que bom. Boa noite, Paula. Tenho um paciente adolescente com DI e TDAH. Que tipo de atividades ou jogos posso oferecer? Tanto presencial como online. Vamos lá. Olha, TDAH, gente, ele já tem muita dificuldade nessa parte da atenção concentrada, e eu estou tendo muito problema, meus pacientes estão voltando muito, antigos, eu estou recebendo os novos,
TDAHs que não conseguem se concentrar na aula online. Então, hoje mesmo, uma mãe me ligou desesperada, que estava pensando até em trocar de escola, colocar no Kumon e fazer um monte de outras sugestões aí que ela estava pensando, porque é difícil para eles se concentrarem. Então, tem que ser uma coisa bem interativa. Principalmente se ele tem o H mesmo, né, do TDAH, que é a hiperatividade, tem que ser coisa que interage bastante, que prenda a atenção, que desafie. Então, eu uso muito do meu jogo desafio, eu uso bastante aqueles de charada, que eles se sentem desafiados. Eu uso muito o racha-cuca, que é bem bacana. Às vezes eu faço atividades, assim, dependendo da idade da criança, na alfabetização eu faço o tempo inteiro eles interagindo, sabe? Se eu estou dando número, eles vão pular o número que eu pus. Se eu estou trabalhando a alfabetização, eles vão pegar objetos com a letra, com o som. Tem que ser alguma coisa muito interativa para eles prestarem atenção. E no presencial, gente, todos os jogos, né? Aí vai depender do seu diagnóstico, porque apesar dele ser TDAH, a gente trabalhar essa parte do déficit atencional, tem todas aquelas dicas dos jogos de atenção, a live ainda está gravada, quem não viu, pega lá no Instagram, e tem todos aqueles jogos de atenção, que tem que trabalhar bastante atenção concentrada. Todos os jogos funcionam muito bem para o TDAH, porque é seguir regra, é fazer uma atividade com começo, meio e fim. Então, os acordos têm que estar muito claros com o TDAH. Olha, eu escolhi um jogo, a gente vai até o final do jogo, tá? Porque eles querem mudar a regra no meio, então tem que combinar bem as regras, tem que deixar tudo muito claro para eles seguirem assim e trabalhar essa atenção concentrada, e cada dia a gente vai aumentando mais, tá? Mas mesmo com diagnóstico de TDAH, às vezes o que pega é a lógica, às vezes o que pega é a percepção visomotora, às vezes eles vêm também com a parte da dislexia ou da desortografia, né, que são as trocas de letras. Então, pode usar e abusar dos jogos, só deixa muito claro que é começo, meio e fim atividade, tá bom? O racha-cuca, os meus TDAHs adoram, né, que eu prometi que vamos ter, passando essa jornada aqui, a gente vai ter uma live só falando sobre o racha-cuca, eu vou explorar bastante com vocês, porque ele é um coringa agora nessa época de pandemia, tá? E os desafios também são bastante, viu? Porque a gente tem várias cartelas, é como se fosse vários jogos que estão para várias semanas, né? Porque a gente usa cada montinho lá, cada desafio em uma sessão. Você poderia sugerir atividades para TDAH? É o campeão, né, gente? As pessoas falam muito disso do TDAH, né? Eu fiz uma entrevista para a Girassol Brasil, também está no YouTube, que eu falei bastante. Esse racha-cuca é racha, tá? RACHACUCA. Racha-cuca, isso mesmo. Esse racha-cuca entra no Google, põe rachacuca.com.br que vai dar nele. É um site que tem muitas atividades e de graça, tá? Então, tem muita atividade de Tangram, que eles montam figuras com Tangram. Gente, é o tempo inteiro análise, síntese, trabalha muito essa parte de combinação, comparação. Eu vou fazer eu prometo que eu vou fazer essa live com vocês. Aí todo mundo vai ter que estar com um iPad ou um celular que possa usar para entrar no jogo, e a gente vai explorar juntos o racha-cuca, porque eu utilizo esse site há mais de 15 anos. E eles vão sempre atualizando, é muito bacana mesmo. Então eu conheço bem ele, só que agora na pandemia eu usava ele com menos intensidade, agora eu uso muito por conta que estamos muito no virtual, né? Então, muitas das atividades eu utilizo partes dos jogos de tabuleiro, mas também eu utilizo muito ele. Sobre a atenção, é fundamental para a aprendizagem, a memória também. Como avaliar e estimular, Paula? Bacana. Então, a atenção, eu avalio muito essa parte da atenção concentrada na própria sessão. Se é uma criança que se dispersa, que com facilidade, né? Porque assim, o TDAH, ele é engraçado porque esse nome, déficit de atenção, dá a impressão que ele não presta atenção em nada, mas é uma mentira, né? Ele tem um hiperfoco
naquilo que interessa. Então, não é que ele não se interessa por nada, é que, na verdade, se tem algum ponto de interesse e a aula não está interessante, ele vai ficar naquele ponto de interesse, né? Então, ele vai ficar tão aprofundado naquela atividade que é do interesse dele, que ele vai esquecer do resto. Então, essa parte da atenção concentrada dá para avaliar no dia a dia. Nessas 5 sessões do diagnóstico, eu vou avaliando como que é a concentração. Se ele tem capacidade de fazer uma atividade com começo, meio e fim, né, concentrado, ou se ele se dispersa, se ele está fazendo atividade, ele tem que conversar. Então, dá para a gente ver isso, essa parte. A atenção dividida, já tem alguns testes específicos que são mais determinados, que eu tenho que colocar para vocês numa outra situação, tá? Mas também dá, para quem não tem esse tipo de teste, dá para você avaliar vendo assim, a criança às vezes está super concentrada e ela está falando, ai, olha, a minha mãe chegou, eu ouvi o toque do celular dela, pode estar muito distante, mas ele escuta. Então, a gente percebe que ele divide essa atenção, que às vezes ele responde melhor você quando ele está fazendo uma coisa do que outra. Então, dá para a gente ver essa parte da atenção dividida. Agora, tem uma parte que é muito importante, a gente perceber a seletividade da atenção dele. Como que essa criança, e dá para ver muito a seletividade da atenção quando a gente avalia um texto ou uma figura. Vamos supor que eu mostro para eles, deixa eu pegar aqui, eu mostro essa capa de livro aqui para eles, e eu falo assim, ó, me fala o que você está vendo nessa figura. Quem tem uma atenção seletiva vai me dar um todo da cena. Ela vai falar, olha, tem personagens da Mônica vestido de personagens de contos na frente de um castelo. Ele vai dar um todo, ele vai conseguir fazer uma leitura sintética global daquela cena. A criança que não tem uma atenção seletiva, ela tem o segundo nível de atenção, que a gente chama de atenção exclusiva, ela já dá flashes, ela faz algumas conexões, mas ela não dá o todo da cena. Então, por exemplo, aqui ela falaria assim, tem os personagens da Mônica, tem um castelo, a Mônica está segurando o Sansão, ela dá umas informações, assim, desconectadas. E se a criança não tem nada da atenção seletiva, ela está ainda no primeiro nível de atenção, que é a inclusiva, ela ia dar tudo desconectado. Tem um gato, tem a Mônica, tem o Cebolinha, tem um castelo, entendeu? Ele não faz as conexões da cena. Então, nesse tipo de teste, né, que é um teste que, na verdade, é uma atividade, dá para a gente ver muito da criança. Eu pego, às vezes, livros, assim, que tem umas figuras bem bonitas, eu entrego na mão deles, aí eu falo, ó, você vai abrir numa página e você vai descrever essa página para mim, e eu vou tentar imaginar, sem olhar. Aí a gente vai ver se é uma criança sintética, né? É uma criança com atenção seletiva, se ela tem aquele segundo nível de atenção que é exclusivo, ou se ela ainda não se conecta, ela precisa trabalhar mais a seletividade de atenção, uma atenção inclusiva, tá? Isso eu explico bastante lá no método Paula Furtado, tá bem claro para vocês. E aí, a gente faz a análise dessa atenção seletiva também com os textos. Por exemplo, finge que eu contei para elas Chapeuzinho Vermelho. Aí eu falo do que se trata a história. Uma criança com atenção seletiva, ela vai me falar o todo da cena. Então, ela vai falar, olha, é a história de uma menina que desobedeceu a mãe, e aí ela e a avó terminaram caindo na armadilha do lobo, tá? Ela consegue dar um todo. No Pinóquio, ela me falaria, é um menino que mente muito, o nariz dele cresce, e no fim ele aprendeu a não mentir. Isso é uma atenção seletiva. Aí, a criança que tem uma atenção exclusiva, que é o segundo nível da seletividade de atenção, ele falaria, tem uma menina que desobedeceu a mãe, tem um lobo que comeu a avó. Ele faz algumas analogias, mas ele não dá o global da história. E aquela com atenção inclusiva, ele falaria, tem um lobo, tem a Chapeuzinho, tem o Bosque, entendeu?
ele não faz essas conexões. Então, por isso que eu falo, gente, é na nossa observação e na nossa experiência, não precisa ter teste para tudo, eu não preciso dar aqueles números, mandar gravar o número no começo da sessão e depois eu dou no final da sessão. Dá, pela observação, dá para a gente ver todos os níveis de atenção, tá? E alternada, atenção alternada, que foi a única que eu não falei aqui, então já vou falar para vocês, é aquela que a criança está fazendo uma atividade, ela vai fazer uma outra coisa, né? Ah, vou buscar um... Quando ela volta, ela já não consegue lembrar das comandas direito. Então, ela não consegue alternar essa atenção. Que a gente utiliza também essa atenção alternada em muitas situações. A gente está fazendo uma coisa, aí vai lá e faz outra, aí volta para aquela coisa que está fazendo e dá uma continuidade tranquila, né? Eu estou fazendo meu relatório, parei, fui esquentar meu jantar, quando eu voltei, eu consigo continuar da onde eu parei. Então, essa é a atenção alternada, bom? Para a gente ver quanta coisa que dá para a gente avaliar. Mas por isso que quando eu coloquei no método, eu deixei bem claro, assim, o que é de atenção, já no módulo, como avalia, quais os jogos bacanas para avaliar, quais são os tipos de atenção que tem, porque às vezes não aparece tudo isso. Seus pareceres são sempre construtivos, até para quem já tem filhos adultos. Parabéns. Obrigada, Cláudia, que bom te ver por aqui. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui, gente. O teste papel de carta também trabalha atenção seletiva? Sim, também trabalha. Eu já usei o teste papel de carta. É que agora, gente, como eu condensei isso em 5 sessões, o que eu faço? Quando eu vou avaliar a parte de linguagem, a leitura dele, nos 3 níveis, né? Quando ele lê em voz alta, se ele interpreta, quando a leitura silenciosa, como ele interpreta, quando eu leio, ele só ouve como ele interpreta, eu vejo essa parte auditiva, tal, eu também já pego e pergunto para ele me dá eu já consigo ver essa seletividade de atenção no próprio texto que ele leu, como é que ele vai me trazer de volta, por isso que às vezes numa atividade a gente trabalha muitas coisas, eu não preciso pegar o teste e vou avaliar isso, aí eu vou pegar o outro. Então, às vezes, numa história, você avalia muita coisa. Por isso que é bacana a gente ir fazendo algumas anotações que vão garantindo a gente de ter um diagnóstico preciso, tá? Mas ele também trabalha e também é gostoso de usar, né? Qual dica você dá para a organização de pasta do cliente? O que colocar nela? Tirando essa dúvida para quem está começando. Legal, Raquel. Olha, na pasta, como eu uso muito a arte-terapia, eu coloco na pasta todas as atividades que a gente fez. Só que, agora, junto com a pasta, eu arrumei um jeito que me organiza demais, que é usar o iPad. Então, o que eu faço? Às vezes eu ia na escola, eu ia, sei lá, fazer reunião de umas 6 crianças de uma vez, porque me facilitava, né? Eu ia falar com a coordenadora, eu levava aquelas pastas enormes e tal. Agora, quando eu ponho no iPad, cada um tem sua pasta, olha, vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu já ponho a data, eu ponho a atividade que eu fiz, e eu já tiro foto e deixo registrada. Nossa, eu peguei justo uma que não tem a foto. Peguei a Sofia errada, peraí. Ó, eu tiro a foto da atividade e já fica tudo registradinho. Quer dizer, eu coloco tudo que foi feito na sessão, já ponho a foto do que foi avaliado, principalmente agora no ensino remoto, né? Então, eu faço a sessão com eles, aí eu falo, ó, acabou a sessão, vocês tiram foto e me mandam. Até os tocos de 5 anos me mandam a foto direitinho, não precisam nem pedir para a mãe. Então, é uma graça, porque aí fica tudo registrado, mesmo fazendo a sessão online. Então, é bem bacana. Aí, na pasta, eu costumo colocar, assim, na capa da minha pasta, sempre tem uma ficha com todos os dados da criança, que eu dou no primeiro dia para a mãe preencher. Nessa ficha, além de todos os dados, eu coloco um recado que todas as sessões que não forem avisadas com 24 horas de antecedência são cobradas. Porque ela preenche a ficha, assina e ela leu ali. Então, tem uma prova que o combinado, né?
Porque é lógico que eu abro sessão, né? Acontecer alguma coisa, o que não pode é, de repente, a criança ficar num horário, mesmo que elas paguem, né? Começa a faltar demais, mesmo pagando, eu começo a reclamar, porque o trabalho não anda, eu não gosto, eu não quero receber sem trabalhar. Eu quero fazer o meu trabalho e quero ver essa criança crescendo, né? Ou adolescente. Então, é isso que eu faço. Então, eu já ponho todos os dados da criança e dentro eu vou guardando alguns trabalhos. Eu faço muita coisa em computador também, então por isso que eu gosto de tirar foto de tudo. Eu deixo tudo registrado, porque como eles não levam coisas para casa, às vezes os pais têm a sensação de que não está sendo nada trabalhado. A criança não vai chegar lá e falar assim, hoje eu fiz uma reorganização das minhas trocas disléxicas. Ele vai chegar e vai contar do jogo que ele jogou, que ele achou divertido e tal. Então, é bom a gente ter tudo registrado, o que a gente fez, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu pulei. Gosto muito das suas explicações, bem prática, obrigada. Sobre as provas operatórias, podem ser aplicadas a partir de que idade? Você vai adaptando, eu aplico desde os pequenininhos. Eu faço aquele com... Outro dia eu avaliei uma criança que eles queriam... Ela tinha 3 anos. Eles queriam que... A escola queria que ela pulasse um ano, que ela fosse para o ano dos mais velhos, mas ela não podia pela idade, então a gente já tem que entrar com recurso com o juiz. Então, eu fiz todas as provas no nível dela. Eu fiz comparação com animais, né, com frutas, aí a prova da classificação também com animais, a conservação eu fiz com a massinha. Então, dá para a gente fazer as provas operatórias de todas as idades. Não naquele nível, né? A gente não vai entrando na interseção, naquela parte, mas dá para a gente fazendo o que é esperado naquela faixa etária. E até para ver se a criança supera. Às vezes você acha que ela não vai ter a conservação e ela te responde direitinho, né? Conservando os atributos. É muito bacana. Então, dá para fazer, sim. Adapta com os materiais. Adoro as suas dicas, obrigada. O que fazer quando a criança não consegue falar dela, autoconhecimento? Mesmo com histórias dinâmicas, não quer participar de nada. Então, começa, Vânia, a falar como se você estivesse falando do personagem. Ela termina, uma hora ela vai falar sobre ela. Aquele teste do bestiário é muito bacana, porque é onde a gente faz essa transferência. Para quem não viu, tem gravado, tá? Tem no meu canal no YouTube. É um teste que a gente faz com animais, eles falam tudo sobre os animais, a gente vai anotando, e quando a gente pede para eles montarem uma família de animais, a família que eles têm interna é a deles. Então, eles começam falando dos personagens como se fosse uma outra família, mas daqui a pouco eles estão falando, então eu, meu pai... É um belo gancho para eles darem esse salto do inconsciente para o consciente e começar a falar sobre eles. Ou manda desenhar uma criança e começa a perguntar como que está essa criança, como ela está se sentindo, o que ela está fazendo, sabe? Joga para o personagem que não faz mal, que ele não consiga colocar em primeira pessoa no momento, mas uma hora ele vai conseguir. Eu tinha um adolescente que não conseguia também falar dele, e um dia eu pedi para ele se representar como uma paisagem. Então, eu mandei ele fechar os olhos e falei, olha, você vai se imaginar, você é uma paisagem de campo ou é de praia? Tem sol ou tem neve? Tem chuva, o tempo está nublado ou está um dia ensolarado? Aí eu dei, assim, várias opções e ele foi se imaginando. E aí, depois, ele se pintou. Ele desenhou a paisagem que ele se imaginou. Porque aí eu falava, se você for um mar, você é um mar calmo ou um mar agitado? Porque aí aparece muito do que ele é. E quando ele terminou, eu pedi para ele falar da paisagem dele em primeira pessoa. Eu, mar, sou muito agitado, eu engulo todos os... Ele foi falando, quando ele se tocou, que ele estava falando dele, foi muito bacana. Porque, na verdade, quando você faz essa parte da arte, você termina... muito, né? É o nosso interno que está sendo revelado ali, mesmo que seja abstrato. Boa noite, pessoal que está chegando aqui no YouTube também. Maravilhosa, aprendendo muito. Obrigada. Boa noite para quem está chegando.
Paula, quando um paciente chega para fazer avaliação e se chega ao diagnóstico de TDAH, encaminhamos para o neurologista e psicólogo, ou podemos já iniciar o processo de intervenção? Então, na verdade, a gente não vai dar diagnóstico, né? A gente vai perceber que ele tem muitas características do TDAH e a gente vai indicar para o neurologista. O neurologista é super importante, ele vê. Se o problema dele está muito linkado com a aprendizagem, geralmente está, às vezes o emocional deles está ruim por conta da aprendizagem. Porque a criança e o adolescente, como é que eles se mostram para o mundo? O adulto é através do trabalho e eles se mostram através do rendimento escolar deles. Então, às vezes, eles veem o TDAH, ele aparece muito no consultório, junto com as dificuldades dele de aprendizagem, aparece muito, ou ele é aquele engraçadinho que atrapalha o tempo inteiro a aula, ou às vezes ele deprime, né? O DDA, eu consigo mais casos de depressão, né? Que ele é mais introspectivo e tal. O TDAH, que tem a hiperatividade junto, ele é aquele que ele aprende que se ele chamar atenção pelo negativo, ele não se expõe tanto. Então, ele termina tendo esse problema de aprendizado, né? Problema de comportamento. E dá para trabalhar na psicopedagogia, quando você traz essa segurança de volta, mostra o quanto ele sabe, porque não existe alguém que não saiba. Por isso que eu gosto do diagnóstico. Quando a gente avalia todas as habilidades possíveis, ele não vai mal em todas, porque não existe isso. São 8 tipos de inteligência, em alguma ele vai se sobressair. Então, a gente vai pegar essa inteligência que ele se sobressai e vai dar suporte para as outras, né? Então, isso que é o bacana. Então, a gente não precisa encaminhar na hora, só se você achar que é alguma coisa muito que não dá conta, né? Que ele, arrumando a parte dele pedagógica, ainda tem uma parte de psico aí muito forte, você pode dar uma encaminhada também. Mas eu parto para intervenção. Gente, eu parto para intervenção sempre, sempre. Eu já faço a criança, quando eu avalio eles, então, por exemplo, nessa coisa que eu expliquei para vocês da seletividade de atenção. Quando eu avalio, eu já falo, olha, tá vendo? Você me falou alguns flashes, mas você não falou um todo da história. Você falou alguns flashes dessa figura, mas você não falou um todo. Eu não consigo imaginar com essas informações que você deu. Aí eu já vou fazendo a análise com eles. Você é muito analítico? Você fala um monte de coisa lá na resposta da sua prova e aí no final você não fala o que é mais importante? E quando você vai ver a correção, você sabe que você... Sabe, eu começo a dar exemplos práticos que eles já vão percebendo. Então, é muito engraçado essas crianças que não têm atenção seletiva, né, não conseguem dar um todo, eles não são sintéticos. Eu brinco assim, logo depois da avaliação, no dia seguinte, eu já faço de novo com eles. Porque se eles começarem a me dar aquelas monte de informações desconectadas, eu já falo, muita informação. Eu brinco com eles, aí eles vão diminuindo até uma hora que eles conseguem chegar no âmago da questão mesmo, ou da história, ou da figura, tá bom? Paula, quando o paciente chega para... Ah, tá, esse foi o que eu acabei de ler, né? Então, partimos para a intervenção. Eu vou dizer, gente, que quando vocês começarem a usar essa parte que eu falo do método Paula Furtado, que é a coisa de incorporar as histórias, vocês vão ver bem na jornada agora, vocês vão sentir o que eu estou falando, da utilização das histórias. Quando a gente dá esse respaldo terapêutico, essa segurança através das histórias e das dinâmicas, vocês vão ver que dá para a gente trabalhar muita coisa, além do pedagógico, né? Que não adianta, se ele não tiver esse suporte emocional, não adianta você querer ir direto só na dificuldade, né? Porque se ele parou no consultório, é porque ele já tem um insucesso ali, que a gente tem que dar uma limpada, tá? Olha, estou gostando de ver, tem mais gente chegando. Gente, se essa live vai interessar algum colega de vocês, aperta o aviãozinho aí e já manda, hein? Fecha esse diagnóstico de TDAH em crianças de 5 anos? Sim, tem neuro que já vem o diagnóstico do TDAH. Eu tive um ano passado mesmo, que eu recebi com 5 anos. Eles se avaliam de ano em ano, né? Porque, gente, se a gente for pensar, a gente tem um estilo de vida meio TDAH, né? A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre nessa ansiedade, nessa impulsividade, o mundo é ansioso, a gente está passando por um momento super de ansiedade, impulsividade.
Mas o TDAH, ele destaca. Se a gente está assim, meio pilhado, imagine quem já vem com isso na genética. Então, dá para perceber mesmo, já tem algumas características, porque, na verdade, o diagnóstico é feito por um conjunto de informações, né? Então, tem crianças que, assim, dá para perceber demais, às vezes, na anamnese, quando as mães, eu não falo na hora, porque elas vão achar que eu sou louca. Como é que ela está achando já só do que eu trouxe, não conhece o menino? Mas tem umas características na anamnese que vocês vão ver, quem já tem experiência já sabe, parece que todo mundo fala a mesma coisa. O tipo de sono, como que é a agitação, que tem que falar 10 mil vezes, que quando está no videogame fala milhões de vezes, a criança parece que está em outro planeta, que quando está assistindo televisão, ou que tem hiperatividade, está de ponta cabeça assistindo televisão. Então, tem muita ecoprese, né? Então tem escape de xixi até muito tarde, ou escape do cocô também, escapa na cueca, escapa na calcinha. Então, tem muitos detalhes muito parecidos, né? Então, parece assim que quando você começa a ouvir, você já sabe a próxima informação que elas vão dar. Então, dá para saber sim. Mas quem vai confirmar é o neuro, tá? Ele vai juntar as informações do que a mãe levou, do que você mandou e do que a escola mandou também. Respondeu a minha pergunta que já iria perguntar. Ai, que bom, ó. Tá vendo? Por isso que é bom vocês irem perguntando, porque às vezes é uma dúvida de mais pessoas. Deixa eu ver aqui, a Francisca colocou, fui desligada da empresa onde trabalhava ontem, agora vou organizar meu espaço. Às vezes, nossa, Francisca, às vezes essas são as oportunidades, que às vezes por conta própria a gente não vai atrás do sonho, e às vezes o universo te bota naquela encruzilhada que você fala, agora eu vou. Que bacana, estou feliz que você vai montar o seu espaço, você vai ver que as mudanças sempre são para melhor, a gente tem que primeiro acreditar e correr atrás dos sonhos. Não sei onde li que dá para fazer prova operatória online. Poderia nos ensinar? Gente, a prova operatória, o que eu faço? Eu pego as habilidades que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma avaliação de um adolescente. Então, o que eu fiz para avaliar classificação, conservação e inclusão? Eu fiz um teste com ele, que também está lá no método que vocês vão... Quem é PPX já vai receber. É um teste de 20 palavras, que eu classifico, eu coloco 20 grupos, eu leio as 20 palavras, ele tem que gravar de alguma maneira essas 20 palavras, usando alguma estratégia, vou dar assim, meio geral, porque não daria tempo, mas depois eu passo para vocês. E aí, quando eu termino de ler as 20 palavras, eles têm que colocar tudo que eles lembram. Se é uma criança que age por classificação e entende o que é inclusão, ele vai perceber que nesse grupo de palavras eu coloquei 4 grupos, que é material escolar, frutas, cores e formas geométricas. Quando ele percebe que tem esses 4 grupos, ele consegue conservar muito mais palavras do que eu falei. Então, isso é uma maneira que eu faço uma prova operatória com ele através de um teste, né? Que até, quem foi? Esse teste eu fiz há muito tempo, quando eu fiz a educação especial, o Vitor da Fonseca. E depois de muitos anos que eu me toquei o quanto esse teste é válido e quanto é fácil para fazer com eles também na parte online. Mas dá para fazer com massinha, então você pede para a mãe comprar massinha e deixa a massinha lá do outro lado. Então você chega para a criança e fala, ó, escolhe uma cor e faz uma bolinha. Agora escolhe outra cor e faz uma bolinha. Ela sabe que está no mesmo tamanho, né? Que as duas têm a mesma quantidade. Tá igual? Tem a mesma quantidade de massinha? Tem. Então, agora você vai pegar uma bolinha e você vai fazer uma minhoquinha. E agora? Tem a mesma quantidade? Você já vai ver se ela conserva. Não precisa estar com você aqui para ver se conservou ou se não conservou. Tá? Ela vai estar na tela, vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa com comparação de semelhanças e diferenças. A mesma coisa com inclusão. Perguntar dos animais. Você pega um monte de animal e pergunta aqui, ó. Pega um monte de gatinho, um monte de cachorrinho. O que tem aqui? Tem mais cachorrinho ou mais gatinho? Ah, tem mais cachorrinho. Ele viu que eu pus
7 cachorrinhos, eu conto com eles, quantos eu estou mostrando. Ah, tem 5 gatinhos. Ah, ótimo, então tem mais cachorrinho. Tem mais cachorrinho ou tem mais animais? Se ele responder cachorrinho, ele continuar olhando aquilo que ele está vendo, né? Ele ainda é operatório concreto, ele precisa do visual e ele não consegue abstrair, ele não faz inclusão. Então, tem N maneiras da gente pegar cada prova operatória, né, cada tema de habilidade e fazer de uma maneira diferente. E aí, se você vê que ele não conserva, você vai dando atividades para ele conservar. Não adianta fazer aquele monte de teste e não trabalhar com eles, né? E aí, depois, eu vou fazendo mediação até ele perceber. Ela me respondeu, eu percebi, ela não tem inclusão. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos contar todos os cachorrinhos. Agora vamos contar todos os animais. Aí, como eu faço a pergunta direcionada, fica concreto, então ela consegue chegar à conclusão. Já fiz a intervenção e fiz a avaliação. É isso que eu falo para vocês. A gente não precisa ficar tão com essa coisa tão dividida, porque a gente perde tempo. É isso que eu falo do diagnóstico preciso e de não perder tempo nessa coisa da criança. Por isso que eles começam a melhorar no diagnóstico já. Quando a pessoa vai no diagnóstico, faz o neuropsicológico, ela vai ser avaliada. No atendimento psicopedagógico, a avaliação já é o própria intervenção. Eu vou avaliar e vou intervir, eu vou avaliar e vou intervir, tá bom? Paula, quando puder, faz uma live voltada para arte-terapia? Faço. Aliás, toda essa parte do método Paula Furtado é baseado na arte-terapia. É que até o meu TCC na arte-terapia eu coloquei as histórias juntos, porque a história é muito, né? Tá muito linkada comigo. Então, mesmo com a arte-terapia, eu quase nunca desvinculo da história. Eu faço, como eu expliquei para vocês agora da paisagem, que eu faço, aí tem uma história, uma dinâmica que eu descontextualizei da história, mas geralmente, gente, eu ponho a história junto, tá? E eu posso fazer, não tem problema nenhum. A semana aí, a jornada que vocês estão falando, já tem muito, eu misturo a arte-terapia com as histórias. Vocês vão ver bastante disso na jornada. Por que o diagnóstico é mais rápido? Por que as altas são mais rápidas? Porque a gente começa a ver uma evolução da criança mais rapidamente. Então, eu escuto muito, às vezes, falarem assim para mim, né, quando as pessoas não conhecem do meu trabalho, falam assim, nossa, mas foi impressionante, né, porque não costuma ser assim. E parece arrogância, né, se eu virar para ele e falar, não, mas costuma ser assim para mim, porque eu já faço de uma maneira que eu já faço a intervenção no próprio diagnóstico, porque eu vi no final do ano passado uma menina que era do 2º de ensino médio, de uma escola super boa em São Paulo, e que em outubro falaram que ela ia repetir. Não, nem era outubro, era setembro, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, gente, mas ainda tá. E aí, quando a menina veio para avaliar, eu vi que ela era disléxica. E aí, quando eu fiz todo o relatório, eu mandei ela urgente, porque eu queria que ela tivesse prova assistida, eu mandei urgente para a neuropsicóloga e para o neuro, né, para ter todo o aval e ele poder dar o CID. Mas quando eu mandei, eu tinha certeza que ela era disléxica, a maneira como ela interpretava, tal. E ela tinha tanto recurso cognitivo, o cognitivo dela era tão bom, ela conseguiu passar porque a parte cognitiva dela era muito boa, ela usava esses recursos para enrolar, porque, na verdade, era impressionante. Até as trocas que, às vezes, ela fazia quando ela estava tensa, lendo para mim, eu falei, ela é disléxica. E aí eu fui lá para a coordenadora e ela falou, se ela for disléxica, eu rasgo meu diploma. Eu devia ter sido arrogante e mandado ela rasgar, né? Mas eu não fiz isso. Ela foi para a avaliação, ela era disléxica mesmo, e ela conseguiu enrolar até o ensino médio, ela conseguiu ver. Mas ela melhorou tão rápido, até por saber o que ela tinha, porque aí eu comecei a fazer todo esse trabalho com ela de seletividade de atenção, que ela não tinha, de combinação de frases, de ser sintética, ela era analítica demais, ela viajava naquelas respostas e ela sabia a resposta. E ela melhorou muito rápido. Gente, quando a gente vai direto e faz um diagnóstico preciso, muda toda a cara do nosso atendimento.
E sempre dando essa estrutura emocional, porque eles vêm detonados. Imagine uma menina que chega no primeiro do ensino médio, sendo arrastada sempre, né? E a parte dela, a dislexia, né, é uma coisa complicada, porque pega todas as matérias. Ela ia mal até na matemática, que ela tinha uma lógica brilhante, brilhante a lógica dela. Então, quando eu avaliava com jogos, ela ia muito bem, quando ela se sentia desafiada, quando era uma parte lógica. Mas é um caso que foi bem gostoso, continua sendo, que ela está fantástica. Estou pesquisando para fazer arte-terapia. Tem alguma indicação? Bom, se for aqui em São Paulo, é Instituto Sede Sapiente. É fantástico, gente. Fantástico. Os pais querem presencial, já que as escolas estarão online. Eu estou atendendo no presencial. Com a pandemia, a procura pelo nosso trabalho está aumentando muito, muito mesmo. E eu estou recebendo muitos pacientes antigos que estão voltando, e por conta também da parte da arte-terapia, mas começa a não se concentrar. Eu achei que eles caíram muito mais agora, nessa segundo lockdown, do que do primeiro. No primeiro, eles ainda estavam, sabe, indecisos, não sabiam, a gente achou, quando parou as aulas, achou que era um mês, né, depois foi ficando e tal. Mas dessa vez, eles voltaram a ter uma vida mais ou menos normal, a encontrar os amigos, a ir para a escola, e gostar de ir para a escola, e de repente eles voltam para casa. Então, eu tive muitos casos de crianças e adolescentes com depressão essa semana. Aqueles que não estão com depressão, eles estão bem melancólicos, mas 2 eu mandei para o neuro, porque estavam depressivos mesmo, assim, que eu quero ter certeza se não vai precisar de uma medicação. Guardo todas as atividades numa pasta. Não, todos os meus pacientes têm pasta. Eu até mostrei na live que eu fiz com vocês. Eu tenho um armário só de pastas, que tem muita pasta lá. Normal aquele medo de fazer a primeira sessão com uma criança de 12 anos? Montei o meu há poucos dias. Ah, tá. Sim, sempre que é uma novidade, gente, eu me lembro que a primeira vez que eu senti esse friozinho aí era um garoto de 19 anos, assim, né? Você fala assim, nossa, como é que você está acostumada a trabalhar com as crianças e fazer todas as intervenções com jogos, mas é muito bacana. É só naquele primeiro momento, se você entrar com alguma coisa de jogo mais lúdica, assusta, né? Mas é ter aquela conversa, fazer uma atividade bacana, mas eu acho que todo novo é um desafio, e esse friozinho na barriga é bom, porque a gente vai se preparar mais, a gente vai estar mais inteira no planejamento e na sessão também. Não se preocupem, até outro dia, tem uma que eu supervisiono que ela não queria, vinha adolescente, ela mandava para mim, até um dia que eu falei, não, você vai atender, eu vou supervisionar e você vai atender esse adolescente. E foi bem bacana, assim, dá aquele frio na barriga no começo, mas depois você pega, tudo é experiência, né? Mas é gostoso. Se estiver muito insegura, procura uma supervisão. É normal, bom, esse já li. Isso também aconteceu comigo no ano passado. Perdi o contrato, veio uma oportunidade de recomeçar. Melhor coisa que poderia ter me acontecido. Exatamente. Quando eu conto a minha história para vocês lá, eu estava em sala de aula também, muito tempo, numa escola muito bacana em São Paulo, e eu queria sair, mas eu tinha aquele medo, né? É a escola, eu tenho bolsa, eu tenho salário fixo, eu tenho isso. E quando eu comecei a fazer esse trabalho com as histórias, que eu me fortaleci muito. E aí aparecem algumas sincronicidades, né? Que a gente chama de coincidência, mas é sincronicidade. É o nosso inconsciente que já está chamando aqui. E aí, na época, eu tive meu filho, e quando eu ia voltar da licença maternidade, o meu pai ficou doente. Então, como ele estava já, eu sabia que ele não ia sobreviver, eu tinha o horário que tinha de visita, era o horário que eu estava na escola, foi aí que eu tomei a decisão. Mas aí eu pedi 1 ano de afastamento, testei o consultório, e aí eu pedi demissão. Quando o consultório bombou, e que era tudo aquilo que eu esperava. Mas são essas coisas que acontecem na vida, que é aquele momento da história, e por isso que eu amo as simbologias da história, que aparece aquela bifurcação, qual é o caminho,
Eu posso cair com uma notícia ruim ou eu posso ser a oportunidade de ouro para eu crescer de vez. Porque às vezes a gente não vai tomar essa atitude sozinha, né? Sim, e ter o próprio espaço. E aí entra com tudo, porque sabe que tem que dar certo, que você fez aquilo, sabe? O universo te mandou para aquilo. E olha, a arte terapia no SEDES tem mensal também, isso que é bacana. Você pode fazer sexta-feira, sexta o dia inteiro e sábado o dia inteiro, uma vez por mês. Mas também é das 10 da manhã às 8 da noite e no sábado é das 10 da manhã às 6 da tarde. Mas vale muito a pena, eu amo. Como trabalhar a disgrafia em adolescente? Sim, eu falo para eles, eu uso bastante atividades de pinça também com eles, faço muita coisa da caixa de areia, do movimento da letra. Agora, tem escolas que, quando a disgrafia é muito grande, a escrita ele não consegue ser entendido pela letra, tem escola que permite, eles usam ou a letra bastão ou o computador. Eu já consegui com escola que o meu aluno fosse avaliado todo digital. Agora está mais fácil até, né, com a pandemia. Mas tem que trabalhar. O que eu falo para eles é, olha, não tem jeito, a gente tem que trabalhar essa parte motora de alguma maneira. Então, alguns que querem investir na letra mesmo, a gente faz até caligrafia, mas de uma maneira gostosa, sabe? Ó, você vai escrever sobre o seu dia na caligrafia, faz lista do que te interessa, do que você, sabe? Coisas interessantes para ele. Os jogadores de futebol que você curte, sabe? E aí vai por diante, mas dá para trabalhar bastante. E eles se divertem, porque às vezes eu uso alguns jogos assim, que é infantil, mas que eles adoram, principalmente quando eles têm a desculpa, né? Eu tenho a desculpa de treinar o meu movimento de pinça com aquele jogo, então eles mergulham bastante. Eu uso lúdico com adultos direto. Gente, as histórias não tem história para adulto, criança ou adolescente, é história para todos, né? Então não tem idade. E a mesma coisa o jogo, né? Quanto jogo que dá para fazer? Tornar a vida divertida, entrar em contato com a criança interna de cada um. E todos gostam, né? Quem não gosta de um desafio, de uma competição, de entrar? Então, tem uns jogos bem bacanas, que eu vivo trazendo os jogos do consultório para a gente jogar em família também. Eu fico insegura também, mas a gente vai cuidar dessa insegurança, vocês vão ver como as histórias vão deixar vocês seguras. Estou muito insegura também, estou recomeçando depois de 8 anos. Vai um passo de cada vez, vai estudando, vamos trocando aqui, tragam todas as dúvidas de vocês, que eu vou ajudando, vou levando, vou passar tudo que eu puder ajudar, é bem bacana. Não tenho CNPJ, posso usar o RG? Sim, você usa o CPF, tá? Mas aí você procura saber, tem um carnê que chama Carnê Leão. Você vai fazer as notas com seu CPF e aí você vai pagar um imposto X por cada nota, porque aí você vai ficar organizada, tá bom? Eu usei o meu CPF muitos anos. Depois que eu comecei com os livros, que eu tinha que dar nota fiscal dos livros, das palestras, que eu abri a microempresa. Que eu precisava também registrar funcionário, né? Esse momento está sendo muito bom. Sim, vocês vão ver, gente. Quando vocês começam a usar história, começam a usar as dinâmicas, vocês se trabalham também. Isso é muito lindo. Vocês vão ver como vocês vão sair diferente do atendimento. Às vezes fico insegura pensando que não estou fazendo certo. Não se preocupem. Às vezes eu vou dando um monte de informação para vocês e, atenção disso, atenção daquilo, e vou colocando alguns detalhes, gente, que são quase 30 anos de consultório, né? Então, 29 anos de consultório psicopedagógico. Mas é a experiência que vai fazer isso. E tem uma coisa que me falaram lá atrás e que eu use e que é verdade. Não vem o paciente que você não consegue trabalhar. Bota isso na sua cabeça, ele não veio para você por acaso. Entra de novo a coisa da sincronicidade. Você vai dar conta. Pega, sabe, se você achar que não vai dar conta, aí a gente vai ter que ter humildade de pedir uma supervisão, de perguntar, de ir atrás. Quem está aqui,
nessa live hoje, sexta-feira, 8 horas, é porque corre atrás. Então, não fiquem insegura, que vai... Daqui a pouco vocês estão tudo... Ó, me formei agora em massa, adquirindo confiança para começar. Você é top. Obrigada. Gratidão, você é maravilhosa, tenho me sentido muito mais seguro. Gratidão. Que bom, tio Léo. A Flimpa entrou, ó. Quem quiser saber mais... Olha aí, Flimpa, eu estava falando da nossa live na... Tassi, é Tassi que está aí? Eu estava falando da nossa live de terça também, que está gravada lá no YouTube. Gente, desculpe, me responda, caiu a net. Eu posso usar RG? Você pode usar o CPF, tá? Você usa o CPF e aí você vai pagar, para pagar imposto e ficar... Oi, Tassi, seja bem-vinda à nossa live. Estamos no final já, mas uma delícia. Olha, gente, entrem também nesse canal que é fantástico. Então, você pode usar, mas para ficar tudo certinho, você vai pagar o imposto com uma coisa que chama de Canê-Leão. Informe-se que você vai fazer a nota fiscal, você vai dar o seu CPF, vai pagar a nota e vai ficar tudo certinho para você poder atender, tá bom? Essas 10 lives a gente montou em cima do que vocês pediram na pesquisa. Então, foi toda assim, pautada nas dúvidas, nos questionamentos de vocês, tá bom? O jogo cara a cara possibilita avaliação ou só intervenção? Avaliação, total. Você vai perceber no cara a cara se a criança tá... a criança que não tem a conservação, ela vai falar assim, sei lá, você falou, tem bigode? Você fala, tem. Ela vai te perguntar, abaixo os que tem bigode, ela vai querer uma confirmação, entendeu? Ou ela vai fazer errado. Então, aí já diz muito da criança sobre a conservação. Eu que agradeço, gente. Beijo, pessoal do YouTube também.